Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça presente em cada um de nós, para aprender do teu povo. Sim, estamos aqui mais uma vez, Pai, com o propósito de adorar o teu nome, Deus, de ouvir a tua voz. Mais uma vez, Pai, estamos atentos àquilo que o Senhor quer nos falar ao coração mais uma vez. Muito obrigado por isso, obrigado pela tua graça, Deus, que tem nos ser sustentado e tem nos orientado para viver uma vida, Pai, de comunhão com a tua pessoa, Deus, de intimidade contigo, e assim, Pai, sermos abençoados, agraciados pelo Senhor, Pai, que é esse Deus bondoso, esse Deus, Pai, misericordioso, esse Deus, Pai, compassivo, que tem muita paciência com cada um de nós. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo teu cuidado também de forma financeira, Pai. Porque o Senhor tem nos suprido financeiramente, Pai. Nós temos o privilégio de contribuir para a tua casa, Deus, e assim com o teu trabalho aqui na terra. Que o Senhor continue nos abençoar, abrir as portas para empregos, e assim conseguir, Pai, recursos materiais para que possamos, Deus, contribuir com o teu trabalho aqui na terra. Muito obrigado por isso, que o Senhor continue provendo para o teu povo, abençoando com mantimento, e assim, Pai, dando ao teu povo a bênção que o Senhor quer dar para cada vez, segundo a tua vontade sobre nós. Posso ficar mais uma vez confiado em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vou apresentar aos irmãos, nesse momento, o nosso irmão Julito Mateus Mota, está com a palavra. Eu sou os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós é motivo de mais uma vez estar aqui, de muita alegria. No dia do Senhor, podermos meditar na sua palavra, cultuarmos o seu nome e bendizermos a Ele pela sua salvação nos dada. Apesar de nós pecadores, Deus tem nos amado, Deus tem nos chamado e tem nos dado o privilégio de sermos seus filhos. Vamos dar continuidade à exposição da carta de Pedro, na sua segunda carta. A gente finalizou o capítulo 2. Pela graça de Deus, finalizou o capítulo 1, chegamos no capítulo 2. Abra comigo o Santo Livro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Segunda de Pedro 2, do 1 a 7. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas próprias práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Amém? Vamos orar ao Senhor e rogar a sua graça, a iluminação do seu Espírito Santo. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, graças te damos pelo dia do Senhor, que o Senhor tem nos concedido o privilégio de aqui mais uma vez podermos meditar na tua palavra e aprendermos de ti. Ó Deus, eu te suplico nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra, nos instruir, nos advertir, Senhor, nos encorajar por meio da mesma. Pai amado, fale aos nossos corações nessa noite, nós te suplicamos, queremos ouvir a tua voz, queremos aqui sair daqui edificado por meio da tua palavra. Fale conosco, Pai, que eu te peço, e por fé eu te agradeço, no bendito nome de Jesus. Amém e amém. No primeiro capítulo, irmãos, de Pedro,
terminou com uma afirmação de que a palavra proclamada pelo próprio Pedro e dada àqueles irmãos não é resultado de mitos ou de fábulas engenhosamente construída por homens, mas a verdade bem fundamentada e confirmada por testemunhas oculares daqueles que viram a glória de Cristo, o próprio Pedro, João e os demais apóstolos. Ou seja, Pedro fez uma afirmação de que a palavra a qual ele havia dado àqueles irmãos, aos seus leitores, à igreja de Cristo, era a palavra de Deus, inspirada do Senhor, não baseado em mitos ou fábulas, ou em engenhosidade construída por homens, não, mas o próprio Deus havia inspirado homens santos da parte dele, para que assim redigisse e escrevesse o santo livro. E aqui no capítulo 2, Pedro fala contra profetas falsos e mestres falsos, que para nós nos nossos dias hoje, irmãos, a gente lendo esse texto, a gente percebe até que parece muito com o contexto a qual nós estamos vivendo da igreja moderna, da igreja pós-moderna e contemporânea dos nossos dias. Não é novidade para muitos de nós os escândalos que se têm acontecido nas igrejas, as heresias que têm acometido a igreja e o povo de Deus, né? As falácias, as novas teologias que têm surgido, movimentos que têm chegado ao Brasil por boca de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos mestres que ludibriam a igreja, o povo de Deus, a ponto de trazer destruição a muitas igrejas. Então Pedro aqui está falando contra falsos profetas e falsos mestres. Talvez estejamos vivendo no período mais anti-intelectual, irmãos, em nossos dias, da história do cristianismo. Não é nem sobre um anti-academicismo, porque de fato nós temos seminários, temos livros, temos Bíblias sendo reimpressas, e incontáveis cópias das Escrituras sendo reimpressas em nosso país. Mas parece que existe um movimento antirracional. Parece que o povo ama a irracionalidade. É aquilo que muitos chamam da imburrificação. Parece que para muitos ser crente é ser anti-intelectual. Ser crente é se basear na experiência, no misticismo, e deixam de lado o estudo das Escrituras, se fundamentando tão somente em êxtases espirituais, em visões, em profecias, em línguas, quando que na verdade tudo o que necessitamos para vivermos nesse mundo, no tocante ao que crermos, ao que praticarmos, está contido tão somente na palavra de Deus. E eu duvido, irmãos, que tenha existido no tempo da história da igreja em que cristãos professos tenham se preocupado menos com a doutrina do que nos nossos dias. Você percebe como que a igreja moderna, atual, tem sido negligente quanto à doutrina, quanto ao ensino nas igrejas? Nós ouvimos quase que diariamente que a doutrina não importa e que o cristianismo ele é na verdade uma religiosidade de relacionamentos. Não fala-se acerca somente de credos, mas sim fala a respeito somente de relacionamento, de como devemos amar uns aos outros, de convivermos uns com os outros. E muitos chegam ao ponto de dizer que não precisam de doutrina, eu só preciso de Jesus. Mas ter Jesus implica sim conhecer doutrina, ser exposto à doutrina. Não existe, irmãos, fé genuína, não existe igreja bíblica, não existe cristianismo bíblico sem doutrina, sem ensinamento. Então nós ouvimos de muitos crentes hoje nas redes sociais, às vezes pessoalmente, onde muitos têm abandonado e colocando a doutrina como algo secundário, ou talvez nem necessário para a igreja. Então não se trata apenas de uma indiferença em relação à doutrina, ou uma negligência em relação à doutrina bíblica, mas uma hostilidade aberta contra a doutrina, o que é extraordinariamente perigoso e lamentável para a igreja. Uma igreja sem doutrina, sem ensino, ela morre. Uma igreja sem palavra, ela não permanece. O que faz com que os crentes permaneçam é a palavra.
A palavra que dá vida, a palavra que sustenta o povo de Deus. É o ensino claro, simples do Evangelho, da palavra de Deus. E Pedro está aqui alertando a igreja, os irmãos, tanto naquele período neotestamentário como nós hoje, nos nossos dias, onde o cenário parece que também é o mesmo, ou até pior do que naqueles dias, porque existe hoje uma resistência contra a doutrina por parte da própria igreja, por parte do próprio povo de Deus. Não precisa ensino, não precisa esse tanto de coisa, vamos ser felizes, vamos servir Jesus. Não precisa, irmãos, de tudo isso, de tanto ensino, de tanta doutrina, como muitos dizem, a ponto de usar a Bíblia de forma equivocada, a dizer que o Espírito é que dá vida e a letra mata, interpretando de forma equivocada o texto de Paulo aos Coríntios. E isso, irmãos, é o que os falsos profetas, os falsos mestres, têm como porta aberta para adentrar no seio da igreja, para plantar as suas ervas daninhas, para plantar o falso ensino no meio do povo de Deus, para ludibriar a igreja, para que ela seja enganada por falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Vejamos o que Pedro diz no versículo 1. Pedro nos remete também de volta ao Antigo Testamento, ao fenômeno do surgimento de falsos profetas. Ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então Pedro está dizendo que do mesmo modo que os falsos profetas invadiram a comunidade de Israel no Antigo Testamento, haverá também falsos profetas no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo. Há muitos irmãos que, por se dizerem intolerantes demais, irmão Mateus, nós não precisamos, ficar falando nome, ficar apontando religião, ficar apontando determinada pessoa, quando que na verdade, irmãos, isso não foge da postura do próprio Cristo, no tocante à advertência contra o falso ensino, em especial contra a hipocrisia, do perigo da falsa doutrina entre o povo de Deus. Você percebe isso como característica na maioria dos profetas do Antigo Testamento, que eram colocados como porta-voz de Deus, para advertirem o povo do Senhor contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, contra os falsos ensinos. Então, o que ameaçava mais o povo do Antigo Testamento, em especial, não foram os exércitos dos filisteus, não foi o exército dos assírios, nem o dos amalequitas, mas os falsos profetas dentro dos seus próprios muros. Então não era o exército em si que ameaçava o povo de Israel no Antigo Testamento, da Síria, exércitos malequitas ou filisteus, não, eram os falsos profetas que viviam entre eles. Isso é muito bem ilustrado, qual Pedro aqui remete ao Antigo Testamento, em especial no período do profeta Jeremias, no seu livro escrito. Deus deu a Jeremias a sua palavra e o instruiu a alertar o povo, dizendo que a não ser que se arrependesse, o juízo cairia sobre eles, sobre Judá, sobre Jerusalém e sobre o próprio templo. Mas o interessante, irmãos, é que o povo de Israel, por causa da rebeldia e do pecado do seu coração, eles não queriam dar ouvidos ao profeta Jeremias, porque a sua mensagem era uma mensagem muito dura, só falava de juízo, só chamava ao arrependimento, a que se voltassem para Deus. E todos os dias o profeta Jeremias pronunciou os oráculos de Deus, aquilo que Deus o havia revelado segundo a sua boa vontade, para que ele passasse ao povo de Deus como profeta. Mas o povo não lhe deu ouvidos. Irmãos, nós percebemos que nos nossos dias as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, assim como no período do profeta Jeremias. E foi nessa situação que surgiu, em especial nesse período do profeta Jeremias, uma onda de falsos profetas.
E sempre que Jeremias falava a verdade ao povo, muitos outros apareciam com uma mensagem completamente diferente daquela mensagem a qual Deus havia dado ao profeta Jeremias. E a geração dos nossos dias não é uma geração muito diferente daquele período do Antigo Testamento, do período neotestamentário da Igreja dos Apóstolos, porque sempre vai haver entre o povo de Deus falsos profetas, falsos mestres, e além disso, o surgimento e a onda desses movimentos de falsos profetas é também uma marca do fim. Você vai perceber, irmãos, que o fim dos tempos não será marcado por avivamento. O fim dos tempos não será marcado pelo despertamento espiritual. Não é isso que vemos em Mateus 24 e 25, sob a orientação do Senhor Jesus. Ele diz que nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas. Muitos. Irmãos, nós percebemos que os nossos dias, onde a frieza espiritual tem tomado de conta do povo de Deus, em especial pelo abandono da palavra de Deus, porque quando nós abandonamos a palavra de Deus, quando nós não damos ouvido àquilo que Deus nos diz, por meio da sua palavra, é como se estivéssemos negligenciando o próprio Deus, é como se estivéssemos virando as costas para Deus, e é o que essa geração tem feito. Essa geração que não quer mais ouvir a palavra do Senhor, assim como no período do profeta Jeremias. E a mensagem dos falsos profetas, naquele período do profeta Jeremias, a mensagem deles era: não se preocupem, Deus é um Deus de amor e de paz. Não se preocupem, não deem ouvidos a Jeremias, esse profeta que só profetiza queda e ruína e juízo sobre vocês. Então, sempre que Jeremias falava a palavra de Deus, uma miríade de falsos profetas o contradizia. Irmãos, isso não está longe do nosso contexto. Não está longe. Eu e minha esposa, minha família, nós éramos de uma igreja que Deus, pela sua graça, sempre nos dando sede da palavra, mas éramos de uma igreja onde eu tinha a oportunidade de pregar, onde havia oposição da parte do próprio pastor, onde na sexta-feira eu, como responsável pelo ensino, eu pregava a mensagem e ele no domingo fazia questão de despregar tudo aquilo que eu havia ensinado à igreja. Tudo que eu havia ensinado ele despregava, tudo aquilo que eu falei. Às vezes usava até o mesmo texto, mas de fato ir contra aquilo que eu havia falado. E não foi diferente com Jeremias, não foi diferente com Isaías, com Ezequiel, com os profetas. Sempre quando o povo de Deus abandona a palavra de Deus, abre portas, abre um leque para o surgimento de falsos profetas na igreja. Quando abandonamos a doutrina, quando abandonamos o ensino na igreja. Então a mensagem deles era uma mensagem boa, diferente da de Jeremias. Era uma mensagem de amor, de paz. Não se preocupem, podem ir armar a tenda de vocês. Não vai vir juízo sobre vocês, não. Isso que Jeremias está falando é coisa da cabeça dele. E é interessante que em outra passagem, Jeremias diz que, diz a essas pessoas, a esses irmãos que estavam crendo nesses falsos profetas, lá em Jeremias no capítulo 8, versículo 11, onde ele diz que esses falsos profetas curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E essa é a mensagem do falso profeta. Irmão, você acha que o falso profeta ele vem evidenciando que ele é falso? Não, ele vem com aparência de piedade, ele vem com a dicção boa, ele vem com a argumentação que às vezes parece até que é bíblica, parece até que há uma verdade, quando na verdade é um lobo devorador, é um falso profeta, um falso mestre que traz destruição para a igreja de Cristo. E Jeremias o diz para o povo, exortando advertindo a esses falsos pastores e falsos mestres, falsos profetas, no capítulo 23, dos versículos 21 a 30, diz: não é minha a palavra de fogo, diz o Senhor,
e o martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, como diz em Jeremias, no capítulo 23. Então Deus, irmãos, Ele não fica apenas aborrecido um pouco, ou descontente, mas enfurecido com falsos mestres, com falsos profetas, pois quando a verdade é distorcida, ela causa devastação, destruição na vida das pessoas, na vida da igreja. Uma heresia é capaz de destruir uma igreja. Um falso ensino é capaz de destruir uma congregação. Um falso profeta é capaz de acabar com a obra do Senhor, trazendo confusão, trazendo distorção a respeito da palavra de Deus. E é isso que Pedro está dizendo. Irmãos, assim como foi no Antigo Testamento com os profetas e o surgimento dos falsos profetas, dos falsos mestres, assim também introduzirão simultaneamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Entre nós também, entre o povo de Deus, nessa geração, o que tem, irmãos, de falso profeta? Mas muitos crentes, tolos, imaturos, têm dito: nós não precisamos julgar as pessoas. Ainda usa o texto dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Muitos, de forma imatura, inconsequente, de forma superficial, usam até a palavra de Deus para querer dar respaldo, para que esses falsos profetas permaneçam no púlpito, permaneçam diante do povo de Deus, enganando a igreja. Mas diferentemente, irmãos, dos profetas, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que usava às vezes termos que para nós hoje é desagradável, mas que ele usava, a ponto de chamar os fariseus e os saduceus de víboras, de serpentes, por distorcerem a lei de Deus e aplicarem de forma errada ao povo de Israel. Então nós precisamos entender que somos chamados também para defender a nossa fé, para apontar ao erro, para que a igreja possa identificar e para que o erro seja dissipado diante do povo de Deus. Heresias pode destruir, irmãos, uma igreja inteira. Então, se eu for citar nome aqui do que tem hoje nas redes sociais, nós não teríamos nem tempo, porque o que há de heresia hoje em nossos dias não dá nem para se contar. E isso, irmãos, nada mais é do que uma marca do fim, do que uma marca de que Jesus está para voltar e buscar a sua igreja, e buscar o seu povo. Paulo diz que nos últimos dias os homens, por serem amantes de si mesmos, soberbos, orgulhosos, dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que tem em muitos púlpitos hoje, no domingo, no dia do Senhor, no mundo inteiro, são demônios pregando pela boca de muitos falsos profetas. São doutrinas de demônio que mata, que ludibria o povo. Enquanto muitos crentes estão relaxados, estão descansando na mesmice e se deixando levar pela frieza espiritual. E muitos nem percebem, e até os assiste nas redes sociais, e dá glória a Deus e acha bom muitas vezes, e que os assiste, que os aprova, quando que na verdade são lobos devoradores, são lobos. E aqui no Brasil, irmãos, eu acho muito interessante a fala de um pastor, de um homem de Deus dos nossos dias. Ele fala assim: muitos de nós que nascemos há 20, 30 anos atrás, nós que nos convertemos, em especial há 10 anos, 20 anos atrás, há uma grande probabilidade de muitos de nós não conhecermos o Evangelho, por causa da enxurrada de heresias. Você vê nos nossos dias uma confusão doutrinária, e muitos permanecem às vezes em cima do muro, não sabem no que crer, às vezes tem até medo de professar a sua fé, por causa da enxurrada de heresias que há entre o povo de Deus e da igreja. Muitos estão confusos acerca da sua fé,
E ele continua no versículo 2: e muitos seguirão as suas próprias práticas libertinas, e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Também movidos por avareza, pelo ganho, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Farão de vocês negócios. Vocês perceberam, irmãos? Hoje eu estava vendo o índice de igrejas que abrem no Brasil, é um absurdo, de tanta igreja. Aí você dizia assim: irmão Mateus, você deveria se alegrar. Como que podemos nos alegrar, irmãos? Quando que tem aberto muitos em nosso país de igreja, na verdade são sinagogas de Satanás, que desonra a Deus, que infamam o caminho da verdade, que renegam o Senhor que nos comprou, que nos resgatou, que na verdade que são anátemas, que são uma vergonha ao Evangelho de Cristo. Você percebe que o caminho da verdade está infamado, até entre os ímpios. Por causa, irmãos, que o povo de Deus tem deixado de dar ouvidos à voz do Senhor, e se voltado a mensagens agradáveis de ser ouvido. E Paulo exorta Timóteo como pastor, na sua segunda carta, no capítulo 3, conjurando ele, rogando a ele. Você imaginou isso no século I? Já são mais de 2000 anos. Ele diz: conjuro-te, pois, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pela sua glória, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo que, como comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. Amontoarão para si doutrinas, pregadores, pastores, que preguem aquilo que fazem cócegas nos ouvidos. E o que temos hoje, irmãos, na verdade é isso. Existe uma indiferença do povo de Deus quanto o buscar a palavra do Senhor. Existe uma frieza espiritual tamanha, onde não existe mais ânimo para ouvir a palavra de Deus, não existe mais aquela empolgação, aquela entonação de aprender do Senhor. E por causa disso, pela omissão de muitos líderes, os falsos profetas têm tomado de conta das igrejas. E muitos dos crentes têm namorado com esses falsos profetas nas redes sociais. O que eu tenho de visto de crente postando vídeo em seus status de apóstolos, de pastoras, de coisas que contradizem a palavra de Deus, que é contra aquilo que foi ensinado por Jesus e alegado pelos apóstolos e que foi nos dado, estão perdendo em si a simplicidade do Evangelho, entregando-se a fábulas, entregando-se a contos, a mitos, aquilo que de fato não foi o que Deus diz. Irmãos, e Deus abomina o falso ensino. Você percebe assim? Eu sinto o fardo, eu sinto o peso que é de pregar a palavra de Deus, o fardo da responsabilidade que está sobre nós, oficiais, de pregar a palavra do Senhor. Nós devemos ter isso em mente. Por isso que Paulo conjura a Timóteo diante de Deus, que ele tem essa perspectiva de que ele está diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o justo juiz que há de julgar a todos, pela sua manifestação e pela sua glória, que pregues a palavra de Deus, que pregues a palavra. Mas parece que, doutrina tem se tornado chato, ensino tem se tornado chato, pessoas não dão mais valor às Escrituras, não conseguem separar nem o domingo para se deleitar na palavra de Deus. Nós temos 7 dias, irmãos, e desses 7 temos 6 só para nós, para trabalharmos, para vivermos para nós, para gastarmos para nós, nos nossos afazeres, e temos um dia que é o dia do Senhor. Sabe o que mais me dói lendo a história da igreja?
em especial no século XVII, o período dos puritanos. Eu fico envergonhado quando eu leio isso. Diz-se que eles, no sábado, pela tarde, eles se preparavam para o domingo, eles se preparavam para o dia do Senhor. Hoje não, hoje tem que estar adulando. E aí, vocês vão lá hoje no culto, hoje vai ter culto, vocês vão para o culto, onde não precisava nem estar anunciando no grupo, quanto que na verdade, todos nós sabemos que domingo é o dia do Senhor, onde não deveríamos nos gastar em nenhum outro a fazer a não ser em meditar na palavra de Deus, em estar unido com a igreja para aprendermos mais do Senhor. Mas muitos têm se tornado apáticos, negligentes quanto ao dia do Senhor, como se isso não fosse necessário, como se isso não fosse suficiente para nós. E aí você percebe, né? Muitos crentes se deixando levar por essas falsas doutrinas, porque não são expostos à palavra, ao Evangelho. Uma falsa doutrina, um falso ensino, gera falsos crentes, né? Aliás, voltando do começo, falsos profetas geram falsos crentes e pregam falso evangelho e gera falsas igrejas, e é o que temos em muitos lugares hoje, em muitos lugares. E Deus está nos advertindo, irmãos, a que nós tomemos cuidado com esses mesmos, que assim como foi no Antigo Testamento, no período dos apóstolos, nós também não estamos isentos disso. Então muitas pessoas têm abraçado qualquer coisa. Falou Jesus, estou dentro. Falou amém, deu glória a Deus, eu estou junto. Quanto que não é bem assim. Nós devemos analisar todas as coisas e vermos se de fato tem respaldo com a palavra de Deus. E Pedro está dizendo que muitos desses falsos mestres fariam da igreja negócio. Irmãos, o que tem de igreja abrindo hoje, até na área de casa, sobre rentabilidade, para ganhar dinheiro. Por isso que é tanto igreja, mas o foco não é o reino, não é o evangelho de Cristo, não é proclamar as virtudes da sua graça, é para ganhar dinheiro. E o mais interessante, que muitos desses falsos profetas, que prometem prosperidade, que prometem riqueza, você percebe que só eles enricam, só eles que enriquecem, só eles têm mansão, só eles têm carros de luxo, ternos de 15 mil reais, 30 mil reais, porque estão fazendo da igreja negócio, estão fazendo do povo de Deus negócio. É o que tem acontecido em nossos dias, e muitos crentes têm namorado com essas coisas, têm ouvido isso, tristemente. Infelizmente, tomemos cuidado, irmãos, tomemos cuidado para que assim o caminho da verdade não seja infamado pelo nosso próprio testemunho. Cuidado. Paulo diz em Gálatas 1,8 que ainda que eu mesmo, apóstolo ou anjo do céu, vos pregue outro evangelho, a qual já foi dado a vocês, além desse que eu já preguei, seja considerado anátema, seja considerado amaldiçoado. Se é diferente com aquilo que os profetas disseram, que os Salmos nos diz, que a lei do Senhor nos diz, que Jesus ensinou, que as epístolas nos ensinou nos evangelhos, você não deve dar ouvido, você não deve parar para ouvir. João disse que nós não devemos nem receber em nossa casa, mas tem gente que facilmente, né? Às vezes não vem para a escola dominical, está no domingo em casa de manhã, e aí o testemunho de Jeová de manhã cedo, batendo na porta no domingo, e ele abre a porta para ouvir o que o testemunho de Jeová tem a dizer. Uns hereges e falsos profetas que negam o Espírito Santo de Deus, a divindade do Espírito Santo, a divindade de Cristo e várias outras heresias, e que pregam as suas falácias. E muitos têm sido ludibriados com isso, irmãos. Esses falsos profetas fariam isso porque na verdade eles são ímpios, e eles fazem isso com os incautos, com aqueles que não têm conhecimento e que não querem saber de doutrina. Eles fazem dele negócio, como ele diz no versículo 3. Farão de vocês comércios, com palavras fictícias, enganosas, que facilmente ludibriam vocês. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
a destruição deles, o dia deles estão contados. Daqueles que distorcem o Evangelho, que distorcem a palavra de Deus para enriquecer, para ganhar dinheiro, eles receberão o justo juízo. Está reservado para eles o juízo, a ira santa de Deus. E Pedro vai continuar dizendo, explicando o motivo pela qual Deus há de julgar os falsos profetas e os falsos mestres. Né? E é interessante também, irmãos, que, ainda tomando sobre isso aqui, como que muitas pessoas hoje frequentemente perguntam: onde posso encontrar uma igreja que proclame fielmente as Escrituras? E o que eu acho mais impressionante é que tem pessoas que têm igrejas que congregam e igrejas fiéis, porque não existe uma classe. Muitas pessoas julgam, muitas pessoas falam mal dos desigrejados, né, desse movimento que tem tomado força, que não querem saber de igreja, que congregam em casa. Muitos têm criticado eles, mas se existe uma classe de pessoas muito mais pior do que os desigrejados, são os crentes locais das igrejas hoje, que desprezam a igreja de Cristo como qualquer outra coisa, como se fosse só uma sociedade, uma organização qualquer, onde ele marca e diz o dia, o momento a qual ele deve ir ou não ir para a igreja. Então, se há um desprezo quanto à igreja hoje, são da parte dos próprios crentes, da igreja local. Não desprezemos a igreja local, irmãos. Não desprezemos o ajuntamento solene domingo, as programações da igreja. O povo de Deus deve amar estar junto àqueles que se unem para bendizer o Senhor, para louvar a Deus. E muitos, ludibriados por esses falsos profetas, têm caído na destruição, na rápida destruição, por causa do falso ensino. Então muitos pregadores têm entretido, na verdade, as pessoas, em vez de instruí-las nas coisas de Deus. E Pedro disse que isso não é novidade. A mesma tendência atormentava Israel no Antigo Testamento. E Pedro diz também, aqueles a quem ele manda esta carta, que há falsos profetas no meio deles também. E ele está falando aqui sobre heresias, de um potencial destrutivo, de um potencial destruidor. E se nós hoje queremos obter uma visão geral e rápida das heresias, não precisa nem você se inscrever numa faculdade teológica, não precisa, ou fazer algum tipo de estudo para conhecer a história das heresias. Basta ligar a TV, basta olhar no Instagram, no Facebook, o que tem de falsas heresias, que na verdade não são novas, são aquelas mesmas heresias antigas, na quais os profetas, os apóstolos combatiam, e que na verdade só estão tomando uma nova capa, estão vindo com uma nova face, mas que na verdade são heresias já antigas, que devem ser combatidas, que devem ser mostradas, a que nós saibamos, mediante a luz das Escrituras, e identificamos o erro, para que não sejamos também destruídos pelo falso ensino. Então, se você quiser saber o que tem de heresia hoje, liga a TV, essas igrejas, né? Essas megas igrejas que tem aberto hoje. Igrejas aí que contam com 10, 15, 20 mil membros, mas que na verdade, irmãos, são sinagogas de Satanás. São igrejas que não pregam o Evangelho de Cristo e que não estão preocupados com a condição espiritual dos seus membros. Não estão. Eles pregam aqui e agora. O alvo deles é o aqui e agora, é a prosperidade, a riqueza, é o ter uma boa vida aqui e agora. E fazem com que o povo esqueça da eternidade. Então muitos seguirão essas práticas libertinas por causa do falso ensino, por causa do modo infamado no qual a verdade tem se tornado, por parte daqueles que se dizem igreja, que se dizem pastores, que se dizem povo de Deus. No entanto, irmãos, a realidade é, em especial por causa do falso ensino,
Porque a heresia também ela traz libertinagem para a igreja e imoralidade. Porque pessoas, falsos profetas, se tem uma coisa que eles não pregam é contra o pecado. Eles não falam de santidade. Vocês acham que a Igreja Universal do Reino de Deus vai pregar um texto desse aqui de 2 Pedro 2? Você acha que a Igreja Mundial vai pregar um texto desse? Algum desses ditos apóstolos? Desses falsos mestres? Você acha que R.R. Soares vai abrir esse texto e pregar nele? Pode vir Santiago? Vocês acham? Não, irmãos. Porque na verdade eles são esses falsos profetas. Eles são. E todos eles. Né? Esse tal de Leonardo, Tiago Brunet, todos eles não pregam nas cartas dos apóstolos, onde há doutrina, onde há ensino. Não, eles pegam as parábolas para distorcer o texto, trazer uma mensagem motivacional para ludibriar, para enganar o povo. E é o que eles fazem. E nós que é dada a nós a responsabilidade de pregar a palavra, nós devemos sim apontar, advertir no tocante ao erro. Assim como João Batista, diante de Herodes, o rei, ele diz: Herodes Antipas, a mulher com quem você está pertence não a você, mas o teu irmão Filipe de Itureia, você está em adultério. Herodes falou isso, João Batista falou isso na cara de Herodes. O Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, no capítulo 4 de Mateus, ele diz: arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, porque é chegado sobre vós o reino dos céus. Então a mensagem do Evangelho, ela não fala a respeito do aqui e agora, mas da eternidade, onde Deus, pela sua graça e misericórdia, nos propiciou o meio pela qual nós possamos ser salvos, que é o seu Filho, que morreu naquela cruz. As boas novas de salvação não tem nada a ver com o que essas igrejas pregam, com o que esses falsos profetas e falsos mestres anunciam. E a realidade irmão, que por causa da heresia, do falso ensino, dentro de muitas igrejas, a imoralidade tem tomado de conta. E a própria verdade é blasfemada por causa desse povo ímpio, desses que se dizem profetas e mestres. Porque uma igreja que não tem ensino, que não tem doutrina, uma igreja que não é advertida quanto ao pecado e ao erro doutrinário, é uma igreja inteiramente entregue a si mesma, à imoralidade, ao pecado. E você percebe que a imoralidade não começa em si dos membros, mas da própria liderança dessas igrejas, que são expostas como vergonha para todas as pessoas, hoje nas redes sociais. Então tudo isso faz com que seja acumulado sobre a cabeça deles, e sobre aquele que os ouve, juízo, destruição. Porque Pedro continua no versículo 4: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou também o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou somente o justo Ló, que era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Pedro aqui nos dá 3 exemplos, nos dá 3 ilustrações do juízo de Deus contra esse tipo de pecado, de impiedade, de pessoas que se entregam à pecaminosidade, ao erro, ao engano e à heresia. Pedro traz atenção aqui, a nossa atenção, a 3 exemplos em especial do Antigo Testamento. O primeiro, a queda de Lúcifer, com todos os demais demônios, que muitos deles hoje estão aprisionados em trevas, já sofrendo para serem destruídos eternamente no inferno. E segundo, ele dá o exemplo de Noé, que pregava acerca da justiça de Deus, o pregoeiro da justiça do Senhor, que anunciava que o dilúvio era vindo, talvez pregava que as pessoas precisavam se arrepender. Mas o que aconteceu? Jesus disse que as pessoas lá em Lucas 17 comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, quando de repente veio o dilúvio sobre elas.
e inundou a todos. O despreparo, irmãos. O despreparo. Tomara que nós não sejamos achados despreparados naquele último dia. Tomara que nós não sejamos apanhados como aqueles de Sodoma e Gomorra, que fogo e enxofre caiu do céu e destruiu e consumou aquelas duas cidades, a ponto de não sobrar nem resquício arqueológico, somente pedras de sais. Assim também como Noé, como o dilúvio, como Sodoma e Gomorra. E todos esses períodos a qual Pedro utiliza era marcado pelo engano, pela impiedade, pela perversidade, por aqueles que amavam o mundo e que viviam ainda nas trevas escuras do seu coração. Então, se Deus não poupou essas pessoas, quanto mais a esses falsos profetas que têm pregado um falso evangelho na igreja, que têm usado da fé para ganhar dinheiro, para aumentar a sua prosperidade, a sua renda, usando a igreja de Cristo, o povo de Deus, enganando o povo com palavras, com suas falácias, com suas fábulas. Então o juízo lavrado sobre eles, apesar de que para nós seja demorado, ele não tardará. Todos eles receberão justo castigo pelo seu modo pela qual procederam e por continuarem inflamando o caminho da verdade, renegando o Senhor que os resgatou. E o interessante é que Pedro faz menção aqui de pessoas de dentro da igreja, de pessoas que diziam crer em Jesus, de pessoas que se identificavam como crentes, mas que renegavam o próprio Senhor, que renegavam a própria obra de Cristo. E isso pode acontecer, irmãos, de pessoas que se dizerem crentes, mas não têm Cristo como único e suficiente Salvador, que não tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E pode existir isso. Pessoas que são levadas facilmente pelo falso ensino e por falsos profetas, por amarem a ignorância, por amarem viver e serem conduzidos por esses falsos profetas. Tinha uma menina que trabalhava comigo na Petrobras, de um grande bispo aí do YouTube, que tem mais de 10 milhões de seguidores. Ela disse que não poderia trabalhar, né, sem ouvir a mensagem daquele homem de Deus. E disse que ele nem precisava usar a Bíblia. Só disso aí, ele já ter falado isso aí. Disse que ele nem precisava usar a Bíblia. Tudo que ele falava era verdade. Mas Mateus lá não tem muito esse negócio de Bíblia, de ensino demais. Não, ele fala palavras boas, né, de incentivo. E toda vez, 5 da manhã, eu boto no YouTube e ouço o que ele me diz, porque senão meu dia vai ser mal, vai ser terrível, e assim todas as mazelas, as consequências que traz o falso ensino. Então é destruidor, irmãos, a heresias. Nós devemos ter muito cuidado ao manusear a palavra de Deus, para que não sejamos encontrados no erro, ou até distorcendo a verdade do Senhor, falando coisas que Deus não diz, para que não acumulemos sobre nós a ira santa de Deus. Então eles receberão justo juízo, assim como os anjos caídos, assim como a geração de Noé, assim como a geração daqueles que viviam em Sodoma e Gomorra. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos desperte, irmãos, assim como vimos no capítulo 1, né? Que Paulo diz no capítulo 13 de Romanos: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Então está muito próximo, irmãos, está muito perto, está muito próximo. Os eventos, esses falsos profetas, essas falsas igrejas, é um prenúncio do fim desta era. Então não durma como os demais, não seja negligente como os demais, se dedique na palavra, não menospreze os meios de graça que Deus nos deu, mas utilize-os para que você não seja enganado, ludibriado por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe com sua graça e que Ele nos auxilie e nos encaminhe toda a verdade. Vamos orar ao Senhor? Fique de pé, nós vamos orar agradecendo a Deus e também já entregando a Ele nosso corpo e sangue. Eterno Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, por esse dia, de pela manhã,
percebemos a Tua palavra, o cuidado do Senhor para conosco. E de agora, Pai, pela noite mais uma vez, podemos estar juntos para entoarmos cânticos a Ti. Ó Deus, não existe nenhuma reunião, Pai, nesse mundo comparado a esse momento, Pai, que é tão simples, tão comum para nós, mas que de tamanha extraordinariedade, Pai, para nós, de sabermos que esse lugar está cheio da Tua graça, de saber que o Senhor está presente quando o Teu povo está reunido. Ó Deus, não há nada melhor para nós, como crentes, do que estar na Tua presença, Senhor, do que estar na Tua casa e ouvir a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Pai, da Tua igreja, do Teu povo. Não permita que nós sejamos enganados, ó Pai, por esses falsos ensinos, esses falsos profetas, mas que sejamos firmes na verdade do Evangelho, que não possamos arredar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos permanecer, Pai, na Tua palavra. Ó Deus, nos ajude, levante homens que amem o Senhor, que amem a Tua palavra, que sejamos uma igreja que ama a palavra, que ama o Senhor, ó Deus. Recebe o nosso culto essa noite, Pai. Abençoe cada um dos Teus filhos que vieram aqui essa noite. Guarda-nos durante essa semana, Senhor, que se inicia. Livra-nos de todo o mal. Guarde a Tua igreja, Pai. Abençoe o Teu servo, Marcelo, sua esposa Ana, seu filho Gustavo, essa família, Pai, que tem te servido nessa igreja durante anos. Abençoe-os grandemente, Pai, que a Tua graça esteja estendida sobre a vida deles. Continue sustentando, dando a Ele tudo aquilo que eles necessitam, Pai. O Senhor sabe das necessidades deles, Senhor, daquilo que eles têm passado. O Senhor conhece o coração deles. Então abençoe essa família como o Senhor já tem feito. Abençoe cada um de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos guarde, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Leva-nos em paz, Pai, em segurança. É o que eu te peço. E por fé eu te agradeço. No bendito nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Finalizamos assim o culto ao Senhor. Só vou dar alguns avisos que os irmãos já são das programações. A semana pela qual temos o compromisso de orar, primeiro do nosso irmão Marcelo. Os irmãos orem pelos nossos irmãos. Irmãos, a família da semana não é só para a gente colocar ali para poder se reunir. Mas o foco principal não é esse, é que oremos de fato, é que nos lembremos de orar durante a semana, quando formos dobrar o nosso joelho, de orar pelos nossos irmãos, de apresentar eles diante de Deus. Esse é o propósito da família da semana, da família do altar, né? Assim como falamos, é para que oremos por eles, para que Deus abençoe a família, e assim é com cada um, todas as famílias da nossa igreja, para que Deus continue nos sustentando e nos guiando. Então, terça-feira, eu não sei se o Marcelo vai estar podendo receber nós lá, serviço, né? Então, terça-feira vai ser aqui na igreja, reunião de oração, às 19h30. Os irmãos, não falte, vamos orar, vamos estar juntos em oração, pela igreja, pela nação, né, por esses alvos que já temos orado. Quinta-feira, estudo bíblico, às 19h30, né? Estejamos aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu acho muito interessante o senhorzinho, já bem na sua velhice, Leonardo de Revenil, ele diz que quer conhecer uma igreja bíblica de verdade, né, o termômetro espiritual dela. Veja a reunião de oração dessa igreja e veja o culto de doutrina, né, a quantidade de pessoas que eu tenho. Então, de fato, irmãos, o que evidencia-nos é o amor à palavra, o amor à comunhão, à oração. Não desprezem esses momentos, irmãos, não desprezem, né? Não desanime, mas permaneçam, né, em oração e no estudo das Escrituras. Domingos, 9 horas, escola dominical, e à noite, culto solene às 19 horas. A Santa Ceia vai ser no primeiro final de semana de setembro, né? Então, no primeiro final de semana de setembro que vai ser Santa Ceia. Esse mês não teve, por causa da agenda dos pastores. Então, o pastor Antônio dos Passos vai estar aqui, né, no primeiro final de semana de setembro, a ministrar a Santa Ceia aos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos aqui para trás tomar aquele chazinho e ter um momento de comunhão. Tem chá, tem? Chazinho.
lembrando, ó.